Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de aquecimento aqui da Jornada do Palestrante Profissional. É um prazer ter você aqui com a gente, como eu disse, é um aquecimento. Então já pega seu caderno, pega sua caneta, porque nós estamos nos aquecendo para essa semana de muito aprendizado em que você vai ver conteúdos que eu duvido, por mais que você tenha experiência no mercado de palestras, que você já viu aí nos outros cursos, ou na internet, ou até mesmo no seu dia a dia como palestrante. Então se prepara, porque essa vai ser uma semana de explodir a cabeça. E para trazer esse aquecimento aqui para você hoje, nós temos um convidado muito especial. Um cara que tem uma história sensacional para compartilhar com você e vai compartilhar conosco aqui uma história com aprendizados, principalmente dentro dessa jornada e dentro desses desafios que um palestrante encontra pelo caminho. Hoje, o nosso convidado aqui do MBA do Palestrante, desse nosso aquecimento, é o nosso aluno, Pércio. Muito Prazer obrigado. te ter aqui hoje, viu? Prazer é todo meu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Francisco. Uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir aí com os novos palestrantes, com o pessoal que está chegando também, os alunos que estão aí no MBA do Palestrante. Eu fui um felicitado por essa experiência, estou sendo sempre, né? Então, para mim é um prazer contribuir com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. E hoje com a gente também nós temos os meus parceiros e os nossos professores do MBA do Palestrante, o Chicão e o DJ. Fala, Chicão. Fala, meu velho. Dá um salve aí, DJ. Beleza, gente? É um prazer enorme estar aqui em mais um aquecimento para trazer conteúdo e, é claro, um aluno do MBA aqui para nos ajudar a entender essa trajetória, porque afinal, né, Francisco, a rotina de um palestrante é sempre desafiadora, né? Sim. Salve, pessoal. E o que é mais interessante nesse aquecimento, muitas pessoas confundem o aquecimento já com curso. Pô, já estão ensinando, já estão formando, mas é algo que nós temos como característica, é o DNA do MBA do Palestrante, trazer experiências e casos reais para vocês, né? Alunos que realmente vivenciam essa jornada de como viver de palestra e se tornar um palestrante profissional. Eu acredito que nada mais tangível, nada mais impactante do que trazer pessoas que vivem essa experiência na prática todos os dias e na jornada junto com a gente, né não? Exatamente. E para começar todo esse compartilhamento, Pércio, eu queria que você compartilhasse conosco e com a galera que está assistindo a gente, qual que é a sua promessa como palestrante? Bom, a minha promessa é formar equipes e pessoas de empresas para que elas sejam de alta performance de maneira colaborativa e produtiva. Eu tenho duas grandes palestras, né, de dois grandes temas. Um deles é os segredos da liderança em alta performance e o outro buscando um propósito, né? Porque a gente acredita que para você liderar em alta performance é necessário que você primeiro saiba liderar a si mesmo, para depois liderar as pessoas, para depois liderar os números em alta performance. Então, nada melhor do que começar buscando o seu propósito, né? Então, essas duas palestras são as palestras que são as plataformas balizadoras aqui do nosso trabalho. O carro-chefe, exatamente. Excelente. Quando a gente fala de promessa, a gente está falando sobre algo que impacta de cara um possível contratante de palestras. Perfeito. E esse aquecimento eu acho que já é uma ótima oportunidade para quem está assistindo a gente conseguir identificar como a promessa que o Pércio trouxe aqui foi uma promessa fluida e que ataca diretamente o corporativo. Então depois volta esse vídeo e ouve de novo a promessa do Pércio para você ver como é algo que interessa, que faz sentido para o contratante, o gerente de RH, o gerente de marketing, gerente comercial de uma empresa, o melhor tipo de contratante de palestra do Brasil. E quando você estiver aqui também, junto com a gente, nesse momento que o Pércio está tendo, eu vou perguntar a sua promessa. Você sabe me dizer qual é a sua promessa? E é interessante isso, Lucas, que você está falando, porque a gente sente que olha como que é fluido, olha como que é impactante, olha como que a linguagem que o Pércio traz, ela é corporativa e ela gera o interesse do contratante, exato, né? É uma dor que está sendo curada, é um desejo que está sendo levado. Quem da empresa não gostaria de aumentar a performance dos seus líderes, dos seus colaboradores, do seu time de venda, enfim, seja o que for. E é uma lacuna que a gente vê hoje no mercado, de alguns palestrantes que estão se lançando, eles não têm essa percepção. Qual é a minha promessa? Eu tenho uma palestra motivacional. Eu tenho uma palestra de liderança. Eu tenho uma palestra de tecnologia. Mas isso tem em todo lugar. Uhum. Mas quando você consegue embalar, empacotar, como o Pércio mostrou aqui pra gente, poxa, a minha promessa é clara, objetiva e é como uma prateleira. Tem lá o que eu quero, né? Quando você não fala o que você tem, muito dificilmente a empresa vai descobrir se você tem a cura para o que ela quer, tem o que ela precisa ou não. Então, muito legal essa parte da promessa. Sabe o que é bom? É que por trás da promessa tem uma história. Exatamente. É a história do palestrante. E um método, né? E o método. A promessa, ela traz a história que contextualiza aquela jornada. Traz a missão do palestrante, traz a missão, né? E traz um método, a cura. Porque você não vai numa farmácia e você fala, eu quero me dá qualquer remédio aí. Não, você tem que ter especificidade. Estou com dor de estômago. Qual é o remédio para a dor
dor de estômago. E muitas vezes o palestrante, ele faz uma cura sem rótulo. E aí não vende. E vocês sabem que essa e aí eu posso dizer de maneira prática que essa foi a parte que vocês mais contribuíram comigo, que mais me ajudaram, porque eu já fazia isso com relação a treinamentos, né, para empresas e tudo mais, mas sempre quis ser palestrante, passar uma mensagem inspiradora, e realmente eu ficava perdido, sempre muito perdido. E aí quando eu encontrei vocês na internet, vocês naquela vibe de todos os dias, né, entregando aulas do MBA, e eu vi que tinha uma coisa diferente, porque era mais pragmático, era técnico. E aí eu falei, cara, eu tenho que participar disso. E aí rapidamente eu desenvolvi a primeira palestra, que era buscando um propósito. E inclusive era o meu ponto negativo, porque até me chamavam para briefing, e aí falava, e aí eu era leviano. Podemos entender aqui você. E a pessoa ia, não, desculpa. Quando eu montei o primeiro material, que era buscando propósito, aí fala sobre buscando propósitos, os subtemas são esses. Eu consegui direcionar o raciocínio do cliente, e aí ele falou, aí começou exatamente isso. E aí foi gerando conteúdo, e aí é como um filho, né? Vocês sabem melhor do que eu que aquela palestra, aquele conteúdo vira como um filho. Quando você tá vendo algum conteúdo na TV, alguma coisa, cara, isso aí dá pra incrementar na palestra, pra botar no flow. E aí a coisa vai se aprimorando. Tudo vira conteúdo. Vira muito conteúdo. Cara, a gente gosta muito de conhecer as histórias dos alunos, as histórias dos palestrantes, faz parte da vida. E eu queria conhecer agora um pouquinho do Pércio, né? Quem é o Pércio, né? De onde ele veio, quando... E eu queria que você trouxesse pra gente aqui quando surgiu esse desejo de ser palestrante. Ótimo, legal. Cara, assim, isso veio muito cedo. Eu, com 9 anos, eu estudava num colégio em que eles provocavam, que eles chamavam de debate. Então, eles pegavam algumas turmas, colocavam com um tema de um lado e outro de outro, e quem tinha presença de palco ia lá e ia debater um assunto no meio do colégio inteiro. E eu, com 9 anos, meio desacreditado, eu sempre fui mais novo da turma, eu entrei e me dei muito bem. E aí meio que virei o rei dos debates, assim. Durante todo o curso do colégio, sempre eu ia e sempre dominava a oratória, a fala. Isso ficou comigo. Eu entrei pro mundo executivo na área comercial, né? E comecei como vendedor e cheguei a diretor comercial, como maior característica a minha habilidade de falar com as pessoas, de oratória, e sempre cativei isso em mim. Tanto que todas as escolas de empresas que eu passei, né? Eu trabalhei em multinacionais bem desafiadoras no mercado de bens de consumo, Ambev, Danone, Unilever, JBS, Kraft Heinz, TIM Telecom, Hyundai, e eu sempre separava os conteúdos que eu aprendia. Eles me chamavam para ministrar treinamentos, eles me chamavam para palestrar no mundo corporativo, né? E eu falava, cara, isso é minha praia. Quando eu fazia isso, era o que eu gostava. Então, em 2023, eu separei meu sonho, né? Falei, cara, eu vou para cima. E realmente, literalmente, larguei o mercado executivo e eu construí minha empresa chamada Dia a Dia Corporativo, de treinamentos, de conteúdo e tudo mais. E em 2020, eu fui convidado para ser professor de pós-graduação de uma escola de negócio chamada Conquer, né? Então, aí juntou tudo. O meu talento, e juntou a minha experiência de trabalho e juntou a parte acadêmica, que eles me obrigavam, né, a estudar, a ler, então dar credibilidade pro conteúdo, né? E aí foi isso. Quando eu tava nesses treinamentos, eu falei, cara, bicho, dá pra eu fazer. E aí eu comecei a procurar na internet alguém que pudesse me ajudar. Que bom, eu encontrei o MBA do palestrante, né? Muito bom. Ô, Pércio, eu percebo pelo que você fala que você é um cara que já tava na jornada, você é um cara que já tinha um conteúdo e um conteúdo muito denso. Você é professor da Conquer. A Conquer foi comprada pelo bilionário Flávio Augusto da Silva. Perfeito. Então é uma empresa que não é qualquer empresa. Sim. E não é qualquer pessoa, acredito, que vira um professor dessa empresa. Perfeito. Ou seja, o conteúdo que você tem é um conteúdo muito precioso. Sim. Como um palestrante, alguém que já faz palestras, alguém que tem um conteúdo muito precioso, como essa pessoa sente dificuldade para realizar palestra? Porque seria óbvio, né? Eu já tenho conteúdo, eu já tenho uma oratória boa, mas o que te travava a conseguir encontrar essas oportunidades como palestrante? Sim, assim, o que me fez muito trazer para vocês foi essa parte estrutural, né? A gente tem a poesia, mas não tem efetivamente como fazer com que essa poesia
monetize. Esse é o ponto. Então, tudo que eu aprendi com vocês de realmente separar qual é a promessa 1, promessa 2, fazer todo o trabalho de você desenvolver o Media Kit e de você entender quais são as cores, os movimentos, aprendendo com vocês, lecionando lá e mostrando o que está certo e errado no Media Kit dos outros, a gente foi regularizando e você que vê organicamente que de repente começa a dar certo. E aí não é mágica, né? É trabalho, você tem que se dedicar, né? Por exemplo, eu tô estudando pela segunda vez o MBA do palestrante, a gente escuta, né? Então, cara, a gente tem que ter essa humildade, a gente foi buscar o conhecimento, a gente tem que trabalhar com isso. Então, lá no início, o Francisco falou, galera, vamos dar uma comissão, vejam novamente o MBA do palestrante, por que não, né? Então, e esse exercício cada vez se renova mais. Então, a parte estruturante que é importante, porque eu tenho certeza que existem, eu vou fazer uma analogia, é como no futebol, existe uma molecada que tem um talento 80 vezes maior do que o Neymar, mas na carreira ele se estruturou para ser o atleta. Então, tem muito talento que é desperdiçado. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm uma oratória 10 mil vezes melhor do que a minha, mas ela só está com a poesia. Ela precisa se estruturar, precisa se disciplinar, precisa acreditar naquele movimento e praticar ele, porque senão realmente vira uma frustração, né? Passa-se o ano, tinha um talento tão bacana e não me aproveitei dele, né? O Francisco tem um termo que ele sempre usa nas aulas, que ele fala, eu ficava batendo cabeça. Eu batia a cabeça. E eu queria que você trouxesse pra gente quais foram as dificuldades que você encontrou no início da sua carreira, antes do MBA, antes de encontrar um método, pra você ir se inserindo no mercado de palestras. Se você consegue listar as dificuldades que você teve ali e como é que foi isso? Sim, eu tenho duas dificuldades bem diretas. A primeira dificuldade, como é que eu me precifico, como eu vendo esse meu valor pro mercado, porque você fica entre a cruz e a espada. Cara, eu quero entrar na conta, mas, se eu já tive experiências, por exemplo, de indústrias em que a pessoa, eu mandei a proposta e como era uma pessoa que cresceu no mundo corporativo comigo, meu amigo, ele com todo carinho falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, põe um pouquinho mais alto o valor, que pode ser que eles queiram renegociar. Ele gentilmente estava falando, cara, bicho, se eu chegar com essa proposta, vão falar que eu peguei um palestrante lá na esquina e trouxe. Então, eram coisas nesse sentido, né? Então, a parte da precificação e a parte do meu posicionamento. Porque em algum momento, e eu aprendi muito com você, Lucas, diretamente, em algum momento, eu me coloquei numa zona de instituição. Então, existe uma marca chamada Dia a Dia Corporativo, que eu criei ela em 2016, é o amor da minha vida, e que eu trabalhava por ali. Só que aí eu via que as pessoas não se interessavam muito. E aí, quando eu trouxe para personificação do meu nome nos stories e na interação, criando a coragem, que essa é a parte, né, cara? Cria coragem, bota o stories pra rodar, vai pra cima, cara. Cria conteúdo que as pessoas gostam de ver o preparo do palestrante. Então, por exemplo, eu tava brincando aí, eu lá pela Conquer, a gente tem um projeto dia 29, que é fazer uma convenção onde o tema é o Ted Lasso. Não sei se vocês já viram um seriado, Ted Lasso. Eu falei, cara, a partir de agora eu vou dar um efeito uau pras coisas. Eu não precisava, mas eu até tô um pouco aqui fora do contexto, eu tô com um bigodão aqui. Agora, de tarde, já marquei. Eu vou tirar toda a barba, vou ficar só com um bigode pra chegar lá surpreendendo. Com a camisa do Richmond, que é o time de lá. É um efeito uau que a gente dá pra gerar conteúdo. E aí, no Stories, eu falei, galera, hoje vai ser transformação, acompanhe, tá. Aí você vê que a galera começa a participar, interagir e dá algum nível de credibilidade. O cara lá na frente, que tá com alguma conta, alguma empresa, ele fala, tem um cara que além de entregar conteúdo, ele traga um efeito uau, vamos trazer ele e tal. Foram as duas coisas. Primeiro, a precificação e a questão do meu posicionamento pra eu vender palestra. Ainda tô longe, eu acredito que ainda tem uma estrada ainda pra construir e eu fico feliz por isso, porque a melhor coisa é quando você tá fazendo algo que você ama, né? Total. O trabalho vira diversão, né? Total. Hoje, quem assistiu uma palestra do Pércio, quais são, dentro da performance, quais são os 3 pontos fortes, ou 2 pontos, ou um ponto forte, característico? Porque você bateu muito nisso, assim, eu vejo que você passou por uma metamorfose muito grande, né? De se posicionar, de precificar. E na parte de performance em palco, o que você vê hoje como ponto alto do Pércio? Quem contratar o Pércio, olha, eu vou chamar o Pércio aqui,
tudo, tal. Como que você vê o ponto alto? Eu acho que assim, eu tenho uma questão muito particular que eu tento entregar um efeito uau. Eu realmente tento entregar um efeito uau. Então, a preparação, e aí vocês também falaram sobre isso, o Lucas fala muito sobre isso, que às vezes você é um palestrante mais confiante, mais externo, e aí você perde o cuidado. Isso eu aprendi muito com você perde o cuidado, porque você garante, né? Então, eu já me garanto, tal, vou chegar lá, vou fazer minha sala, e é o contrário, porque se você tem o talento, aí que você tem que trabalhar a disciplina. Perfeito. Então, depois que eu aprendi isso com o Lucas, eu treino de novo, treino. Então, a conexão, ela fica muito orgânica. Então, eu tenho esse diferencial que parece pouco da relação de palco entre você mexer no passador e falar o assunto sem olhar para o slide, esses detalhes de avançar para frente, de dar a entonação de voz correta, de subir a fala, de falar devagar, fazer o silêncio da plateia, brincar no momento certo, entender, estudar as pessoas, coisas importantes, estudar. Então, desde o contratante, do nome do contratante, da empresa como um todo, de cima a baixo, que situação que ela está naquele momento, você vira um integrante. Então, por exemplo, quando eu vou para uma palestra, eu peço a permissão para que eu possa participar do evento como um todo. Então, exemplo, se eu tenho tempo, lógico. Então, o evento, você vai entrar às 3 horas da tarde. Quando eu posso chegar a ponto de, logicamente, vocês têm as particularidades de informação de vocês, que eu possa estar interagindo. Às vezes eu tô lá, chego para uma palestra toda animada, motivação. Pô, o diretor lá tá descascando os caras que eles não entregaram. Você não viu o contexto antes, né? Eu faço muito isso. Exato. Então, eu acho que é essa parte desse zelo de você se preparar realmente, cuidar da sua entrega. Então, eu posso garantir isso para todos os clientes que interagem comigo. Eu cuido de uma entrega transformadora. Quando a pessoa sai, ela fala, caramba, foi muito maior do que eu imaginava. Então, quando faz isso, é o momento que eu tô me sentindo bem. Então, eu sempre peço feedbacks, não de jogar confete. Cara, não joga confete em mim. Eu não quero essa parte. Beleza. Por favor, me diga a crítica. Me diga se o zíper tava meio aberto da minha calça. Qualquer coisa que eu possa melhorar. Então, é mais nesse sentido. Fica nítido, né? Quando não absorve, assim, quando se torna um profissional. Como o Lucas muito bem observou aqui, o Pércio já é um profissional de alta performance, já trabalha isso há muito tempo, mas ele converteu todo esse conhecimento dele para um palestrante profissional. É nítido a transformação, é nítido na fala, no discurso, como você tem propriedade, que você usou todo o seu insumo, toda a sua matéria-prima e transformou em uma empresa chamada Pércio. Eu tô tirando agora do institucional, mas estou trazendo para o indivíduo, né? O indivíduo profissional. E é nítido que você tem um conteúdo profissional, tem uma postura e um desenvolvimento como palestrante profissional, que é isso que o mercado pede muitas vezes. Como o Lucas sempre fala, poxa, tem gente, como você falou, deu exemplo aqui também, muitas pessoas talentosíssimas que não conseguem envelopar, que não conseguem empacotar, como você mesmo falou, não conseguem encontrar uma promessa, não conseguem encontrar seu posicionamento, não conseguem pressificar, não conseguem desenvolver, dividir a sua palestra num nível de alta performance, como você falou aqui. Empacotar o conhecimento e transformar no método, né? Num produto. Isso porque tem que vender, não tem como. Sem dúvida. Precisa. Tem que Precisa, vender. né? Eu acho que aqui a gente pode colocar o exemplo perfeito, na verdade, ele nos traz o exemplo perfeito entre o profissional e o profissional. Parece loucura, mas vamos lá, vamos separar o que é o profissional. O profissional que eu acho que eu sou e o profissional que nós sabemos que você pode se tornar. Porque muitas vezes tem o palestrante que tem um talento, como você falou, e tem o conteúdo, e aquele conteúdo é muito bom, e realmente esse é um ótimo talento. Só que aquelas peças que faltam para ele convencer o cliente, para ele vender a palestra pelo preço certo, para ele saber oferecer e interessar, para que cause uma percepção de valor, isso ele não sabe. Isso está no campo da ignorância. E é justamente por estar no campo da ignorância que ele deixa de ser um real profissional do mercado de palestras. E eu acredito que existem 2 etapas. A primeira é a que eu sei o que precisa ser feito para que eu seja visto como profissional, não só me veja, mas que o mercado me veja como profissional. E o segundo ponto é como posso aperfeiçoar esse conjunto que eu criei para que esse mercado que já me vê como profissional, me veja como um profissional diferenciado, que é o que você está fazendo. Exatamente. E quando você se coloca, por exemplo, nesse exemplo do efeitual que você vai fazer do Ted Lasso, vou colocar um bigode e a roupa do cara. Porra, isso daqui é de fato o efeitual. E às vezes a gente acha que o efeitual é sair dançando, brincando. É simplesmente algo que impacte. Exato. E você já passou pelo jogo aqui dos pontos que vão me trazer percepção de valor e agora tá aperfeiçoando e lapidando aquilo que vai fazer o cara se lembrar de você e te recontratar. E eu vou te falar, é isso que vai te jogar para outro nível. O nível dos palestrantes que são lembrados, contratados, recontratados
lados, os caras que estão jogando um jogo diferente. Mas não dá pra partir aqui do eu sou profissional, do eu acho que eu sou profissional, direto pra esse patamar, né? Sim. Eu preciso passar por essa metodologia, eu preciso passar por esse coisas que devo fazer antes de pensar em fazer isso que você tá fazendo aqui. Eu tô errado? Qual que é a sua experiência em relação a isso? Não, eu acho que é totalmente preciso, Lucas. E vocês sabem disso. Quando você... a palestra te dá um poder, né? Quando você tem o poder da fala e você tem um microfone e você sabe que você tá conseguindo dominar o instinto coletivo daquela plateia, não tem como. A gente, em alguns momentos, se coloca dentro de uma posição de ego, de vaidade. Já cheguei lá, sou o cara, e as pessoas te cumprimentando. Oh, muito bom, transformou minha vida e tudo mais. E isso pode te limitar. E é justamente o inverso. A gente tem que ter a humildade de saber que se a gente tem essa capacidade, a gente tem que trabalhar para que a gente possa fazer isso para mais pessoas, num ambiente maior, sabendo que sempre tem um desafio, uma nova etapa. À medida que você vai se desenvolvendo, as indústrias vão aumentando de nível também, vão te dando propostas que saiam da caixa normal, né? Você tem que criar, né? Então, eu acho que esse é o grande lance de você, por exemplo, eu só tô começando e eu sei que eu tenho uma estrada ainda para percorrer e por isso que eu tô falando exatamente isso. E eu tô vindo aqui justamente e aí como pessoa que vive e que pratica e que usufrui disso, de que tem que ter esses caminhos, né? Eu tenho esse carinho pelo MBA do Palestrante, de trabalhar com vocês, de ver vocês, de assistir, anoto, eu tenho todas as minhas anotações individuais, sabendo que as coisas que vocês contam são coisas que mantêm a gente no prumo. Por isso que eu acho que é legal quando vocês instruem essa coisa, ver de novo. Isso ali, você não está trabalhando só a técnica, você está trabalhando a humildade de chegar lá e saber que pode conhecer um novo conteúdo de uma maneira diferente, aplicar de uma maneira mais correta. Então, eu acho que é isso, Lucas. A pessoa chega num patamar e aí ela se engessa. Não, eu já sou a pessoa. Mas tem muita... A gente vê na comunicação, a gente vê que chega um momento, ou então ela fica sucateada. Beleza, eu tô com a minha palestra buscando um propósito. Pô, fez maior sucesso até que eu já vi. É igual o cara que tem o tema lá do stand-up comedy. Chega uma hora que todo mundo já viu, essa daí eu já vi, já passando um monte de corte aí. Se ele não mudar... O cara não sai do lugar. Só que quando o cara fala, percebe, ele perdeu a jornada de aprendizado. Ele tem que partir do zero de novo. Se reduzir na humildade, tal. Então é melhor ter esse, que a gente chama de lifelong learning, né? Sempre tá aprendendo, sempre tá numa zona de curiosidade, sempre saber que você tá aqui aprendendo, né? Então, o contraponto é esse. Você faz uma palestra, arrebenta. O ego vai lá e fala pra você, tu já tá pronto, rapaz, aí todo mundo te... Não é isso, tem sempre uma jornada pra frente, né? Pécio, a gente tá partindo pro final, mas antes de finalizar, nós gostaríamos de saber uma coisa sobre você, mas antes disso eu queria complementar o que o Lucas falou, que eu achei legal, né? O profissional, todo palestrante deveria fazer essa autorreciclagem, né? O profissional que eu me vejo, o profissional que as pessoas me veem, que aí é a percepção, é o posicionamento, e o profissional que o mercado exige. Dentro do MBA do Palestrante, nós temos uma ferramenta que se chama Janela de Johari, que faz justamente isso que a gente acabou de falar mesmo. Aqui, né? É isso mesmo. Pra galera que tá assistindo, que não sabe o que é, a formação MBA do Palestrante tem várias ferramentas ali de formação do palestrante profissional. É exemplo do Pércio, que já é um profissional, já tinha uma formação, já tem uma grande gama de conhecimento, mas que utilizou dessas ferramentas e compôs aí um formato profissional. Mas muito bom. Mas é basicamente isso mesmo, porque a gente se mantém nessa linha de aprendizagem constante, né? E falando nisso, eu queria que você trouxesse pra gente aqui, a gente quer saber isso, eu queria que você fizesse um paralelo, o Pércio de antes de ser palestrante e o Pércio de hoje, né? Toda essa construção, essa evolução que você teve na carreira de palestrante, quais foram as coisas que você mais evoluiu durante esse período? O Pércio como profissional, né? O que você percebeu nessa jornada? Como eu era antes e o quanto foi difícil eu conseguir, mas consegui e agora eu tô assim. Sim. Antes, no mundo corporativo, eu sempre fui uma pessoa que precisava de aprovação social. Eu era sempre de alta performance, sempre entreguei muito bem, mas se o diretor falava, eu não achei muito legal não, aquilo ficava na minha cabeça, me estressava, levava pra dentro de casa. E com o tempo, agora, tendo o MBA do Palestrante, é simples a resposta. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, cara. Hoje eu sou feliz. Isso
Isso é forte. Eu sou feliz, sério. Eu tenho um tempo pra minha família. Já tô começando a realizar esses tipos de histórias, de você ir pra uma convenção no lugar e eu levar a minha esposa. Aí depois a gente curte, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E Isso é você maravilhoso. passar a mensagem. Aí às vezes ela vê lá dos bastidores, ela fala, pô, talvez você poderia incluir isso, tirar isso. Pô, você tá trabalhando em família, né? Praticamente. Você tá... Isso é liberdade, né? É a liberdade. É aquela relação que, como eu falo, eu consegui achar um menino de 9 anos, entendeu? Então, isso pra mim, hoje eu tenho 43, eu tenho uma estrada inteira pela frente. É uma graça. Pra mim é uma grande graça. Então, me faz cada vez ficar estimulado a fazer mais, a estudar mais, a aprender mais, pra que eu possa estar sempre nessa jornada. Então, esse é o Pércio que mudou. Eu era um Pércio que estava sendo conduzido e agora começa a conduzir a vida, né? Aqui a gente tem, pra gente partir já pro final, nós temos aqui uma máxima que é crescer e contribuir, né? Então todo o seu sucesso, ele se torna espelho do sucesso de alguém que tá começando agora, né? Que recado você teria para os novos palestrantes, para os novos alunos, para quem tá entrando nessa área agora? Porque nada melhor do que ensinar pra quem já passou pelo caminho das pedras, né? Não, Pessoa que tá indecisa, né? Será que é pra mim? Ou que tá com algumas crença limitante, ou até uma crença, não, eu não preciso de nada para ser um palestrante. Qual é o seu recado que você tem para esses novos palestrantes? Bom, o meu recado é, se você acredita que você pode, não desista, não escuta os outros. Você fica escutando a primeiro momento quando você se coloca nas redes sociais ou quando você começa a se produzir para uma palestra, as pessoas, chegou o coach, chegou o palestrante, às vezes até diminuindo você, mas continua, não para de estudar, não para de praticar. E oratória é na prática, você pode treinar em frente da câmera, mas a energia, a sensação é você estando lá no palco para fazer. Então não desiste, faz, pratica. Você vai errar pra caramba, vai errar na precificação, você vai dar uma palestra de graça, quando você chegar lá vai tudo chique, você podia ter pego um dinheiro aqui, mas cara, pratica e não desiste, não deixa as pessoas falarem que você não consegue, você consegue. Se você tem essa inspiração no seu coração, essa vontade, não para, só depende de você. Eu acho que esse é o caminho, mas para isso se disciplina, estuda, usa o MBA do palestrante, usa as técnicas, escreve, seja disciplinado, que automaticamente você vai elevando estágios que você nem percebe. Quando você chega, você vai aumentando, vai melhorando. E eu comecei assim. Hoje, as pessoas me veem com alta credibilidade. As mesmas pessoas que brincavam comigo há 1, 2 anos atrás. O coach aí! Eles pedem dicas. Eles pedem dicas, eles me chamam pra palestrar nas empresas deles, entendeu? A Conquer é uma empresa que também me ajudou demais, porque foi o que você falou, é difícil você ser um professor da Conquer. Ela fez uma redução com todo esse crescimento, de 500 foi para 30, eu fiquei elencado, eu sou o que tem as melhores notas, então tudo isso veio a partir dessa credibilidade de estudar. Então, estudem, fiquem firmes e não desistam. E pegando esse gancho do estudar, eu queria dar um recado final, e esse recado final é para te agradecer por essa humildade, por esse copo vazio. Ninguém cresce com copo cheio. E você falou muito sobre isso aqui hoje nessa nossa conversa, sobre essa soberba automática que a gente cria quando a gente desce do palco e todo mundo tá elogiando, como você falou, todo mundo tá falando que incrível e tal. E não tem como, nós somos humanos, isso vem. Mas é um exercício de se esvaziar a todo momento. E eu acredito que você só tá alcançando todos os resultados que você tá alcançando por esse esvaziamento, por essa vontade de se reabastecer do novo. E eu quero te agradecer pela confiança em nos deixar te abastecer e te parabenizar por todo esse resultado. É totalmente mérito seu. Tudo é fruto de um trabalho que eu tenho certeza que é um trabalho duro, mas que com certeza tá valendo a pena, né? Tá valendo. E eu que agradeço a todos vocês. Uma honra estar aqui numa mesa de pessoas tão maravilhosas e uma coisa vai refletindo na outra. Vocês fazem alunos que têm essa característica do copo meio vazio porque vocês sempre foram excelentes, super acessíveis, super simpáticos, amigos. Então, vocês estão construindo um trabalho fantástico. Da mesma maneira que vocês falam pra gente, por favor, continuem. Tem pessoas que, como eu, também têm sonhos e vocês conseguem estruturar o sonho das pessoas como palestrante. Então, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Contem comigo sempre. Espero que a gente se encontre em muitas jornadas e muitas estradas. Muito. Só tem uma pergunta pra vocês. É atitude de palestrante pro ou não? Palestrante pro na veia. Formação, tenho muito orgulho.
Quero encerrar aqui falando que eu tenho muito orgulho de te conhecer, mais próximo agora, de saber em que nível você está. Isso só sobe a régua pra gente também. Da mesma forma que você falou que cada palestra que você é elogiado, o ego não te domina, a vaidade não te... Pra gente é a mesma forma. Quando eu vejo um cara como você, eu falo, poxa, o sarrafo subiu, eu tenho que melhorar também. Eu tenho que entregar mais também, tá? Então, muito obrigado. Tenho muito orgulho de ter você como um aluno nosso. Muito obrigado. Maravilha, a gente tá finalizando mais um episódio do Aquecimento. Eu espero que você que está assistindo esse episódio aí possa ter se inspirado também na história do Pécio e procurar evoluir cada vez mais nesse mercado que é promissor e sem dúvida nenhuma pode realizar os teus sonhos. Pécio, muito obrigado por participar com a gente, aceitar o convite. Lucas, valeu. Pécio. Tamo junto, Chicão. Tamo junto, DJ. Tamo junto e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu. Até lá, galera.